Agora esta chamada está sendo gravada. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Galera que vai fazer a prova do mestrado, hoje a gente vai trabalhar sobre limite, tá? Coisa simples, 15 minutos a aula. Vamos ver se a gente consegue trabalhar rapidinho os conceitos, tá? O limite de uma função é basicamente um número que se aproxima do resultado, tá? Ou seja, quando ele tende a um número dado valores do domínio. Basicamente é o seguinte, então, vamos pegar o exemplo de f de x igual a x quadrado menos x mais 2. E vamos analisar valores próximos de 2. Tome x à direita, tá? Então, não, vamos tomar o x à esquerda que é mais fácil. Então, olha só, quando o x vale 1, a função substituindo os valores 1 ao quadrado menos 1 mais 2, ele vai dar 2. Se você toma 1,5, ele vai dar 2,75. Basta fazer as contas. 1,9 dá 3,71. Se eu acrescentar uma casa decimal, vai para 382. E se eu continuar muito, muito próximo de 2, mas não 2, eu chego muito, muito próximo de 2, mas não 2. Agora, quando você toma à direita, ou seja, você vai decaindo, começando no 3, esse valor vai dar 8. 2,5, esse valor vai dar 5,75. E assim, quando você chega em 301, 301 não, 201, esse valor vai 403. E conforme você vai acrescentar zeros nas casas decimais, você está chegando próximo de 4, mas não será 4. Esse é o conceito intuitivo de limite. Tudo bem? Então tá. Então, limite, tá, em termos de definição, para aquela função, por exemplo, nós tomamos a descrição definindo lim, Lim, né? Quando x tende a 2 da função, ou seja, x quadrado menos x mais 2 será 4. Ou seja, a definição geral é o seguinte: escrevemos f de x, escrevemos f de x, não, minto. Escrevemos o limite. Então, olha só. Escrevemos limite de x tendendo a um ponto A. Esse A é um ponto do domínio da f de x igual a um valor L. Tá? Ou seja, o limite de f de x quando x tende a é igual a L. Tá bom? Tão próximo quanto for A, você tem uma aproximação também
tanto quanto em L. Ou seja, f de x tende a L quando x tende a A. Existem exemplos que o limite ele é bem definido. Por exemplo, vamos tomar o limite de f de x, limite de x tendendo a 1, por exemplo, de x ao cubo. Algebricamente, você encontra o valor no ponto, mas a ideia não é o ponto, é a vizinhança no ponto. Se você substituir aqui, você encontra 1 ao cubo igual a 1. Então, o limite de x ao cubo quando tende a 1 é 1. Entretanto, existem limites que não são tão fáceis de se obter. Por exemplo, limite do mesmo x tendendo a 1, de x menos 1, x ao quadrado menos 1. Se você substituir x igual a 1 na expressão x menos 1 dividido por x quadrado menos 1, você vai ter a seguinte expressão e o seguinte resultado. 1 menos 1 ao quadrado menos 1, em cima 1 menos 1 é 0, e embaixo também é 0. Uma indeterminação. Isso não quer dizer que esta função não tem limite. Você tem que manipular algebricamente essa função. De que maneira? Descobrindo uma forma de fatorar essa função. Então, olha só. A expressão x menos 1 sobre x quadrado menos 1, ela tem uma característica muito interessante. No denominador, x menos 1, eu não consigo manipular algebricamente. Mas x quadrado menos 1 é a mesma coisa que x quadrado menos 1 ao quadrado. Esse x quadrado menos 1 ao quadrado é a diferença entre dois quadrados. Ou seja, a quadrado menos b quadrado, que eu posso reescrever como a mais b vezes a menos b. Ou seja, x quadrado menos 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x menos 1. Então, olha só, essa expressão no numerador, ele cancela com a expressão do denominador. Assim, ficando 1x sobre mais 1. E agora eu consigo fazer a substituição. O limite será 1 sobre 1 mais 1, que é meio. Então, o limite de x tendendo a 1 de x menos 1 dividido por x quadrado menos 1 é meio. Muito bem. Quando eu falei de limite, nós analisamos uma função, dado o domínio A, e a sua resposta em L, que é seu limite, independente do desenho dessa função, para valores na vizinhança entre A menos epsilon e A mais epsilon. E você vai ter sua vizinhança também no limite A menos epsilon, A mais epsilon, A menos delta e A mais delta. L menos epsilon e L mais epsilon. Tá bom? Então, para verificar se realmente o limite exista, nós temos que verificar alguns passos, como os limites laterais. O que são os limites laterais? A observação da aproximação da função ao ponto, à esquerda e à direita. Por quê? Porque se uma função está definida de tal maneira que o limite à esquerda é diferente do limite à direita,
L1 e L2 são diferentes nesse caso, para o mesmo A, essa função não possui limite. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de limite lateral bem rapidinho. Então, escrevemos, né, limite de x tendendo a menos, que é a à esquerda, df de x igual a L. Então, esse aqui é limite lateral à esquerda. Da mesma forma, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Limite x a mais de f de x igual a L é o limite lateral à direita. Então, você tem como observar graficamente numa função e também de forma algébrica se os limites, quando aproximados à esquerda ou à direita, eles convergem a um ponto comum que é A. Caso contrário, se esses limites forem diferentes, a função não tem um limite bem definido naquele ponto A. Então, olha só. Basicamente, né? O limite de x tendendo a A da f de x vai ser L se e somente se vale a ida e vale a volta, os limites laterais forem iguais. Então, o limite de x tendendo a menos da f de x é igual a L e limite da f de x quando x tendendo a mais também é L. Caso contrário, os limites diferentes implica em que no ponto A a função não tem limite. Vamos então para os limites infinitos. Então, seja uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente em A, então, limite de x tendendo a A da f de x é infinito. Professor, o que isso quer dizer? Por exemplo, vamos pegar uma função clássica, ó. F de x igual a 1 sobre x quadrado. Se você observar o limite quando x tende a zero da função, eu não vou fazer as substituições à esquerda e à direita, porque não é o caso, mas o gráfico da função, ela é bem característica. Olha só. A parte anterior ao zero, à esquerda do zero, conforme aproxima do zero, que é o zero, conforme se aproxima do zero, a função tende a ir para infinito. Se você anda da direita para a esquerda, à direita do zero, no domínio, também. Só que tanto a esquerda quanto a direita, essa função não está definida em zero. Pois 1 sobre zero não existe. Tudo bem? Então, nesse caso, o limite de x tendendo a zero de 1 sobre x quadrado é igual a zero. É igual a zero não, é igual a infinito, desculpa. O que isso quer dizer? Que tanto a esquerda quanto a direita ele está tendendo ao mesmo valor. Que não é o mesmo valor, é o mesmo, né, é o infinito, não é dotado de valor. Tudo bem?
O limite também pode tender a menos infinito. Basta, por exemplo, tomar a função oposta do tipo g de x menos 1 sobre x quadrado. Ele vai tender a menos infinito. Nesse caso, o limite de x tendendo a zero da g de x tende a menos infinito. E aí, nesse caso, se descobre assíntotas verticais para limites infinitos. Por exemplo, então, o que é uma assíntota vertical? É uma reta que orienta tanto a direita quanto a esquerda da função aonde o ponto não está definido, para onde a função vai. Tudo bem? Então, tome, por exemplo, limite, tá bom? De x tendendo a 3 mais 2x, x menos 3. Ele não está definido em x igual a 3, então essa vai ser a assíntota. E a função, ela, após o 3, ela tem uma característica bem definida, aonde essa função, conforme você aproxima, né, à direita de 3, ele tende aí ao infinito. Fica como tarefa o limite de x tendendo a 3 menos 2x menos 3. O que acontece? Bom, vamos falar mais um pouquinho de limite em relação a limites no infinito, para a gente terminar essa aula. Vamos lá. Se eu lembro limites no infinito. Os limites do infinito se relacionam às assíntotas horizontais, tá? Então, seja uma função definida em algum intervalo. Quando você toma o limite de x tendendo ao infinito da f, ela vai para um valor L. Tá? Isso significa que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, tomando x muito grande. Então, por exemplo, um limite muito fácil, ó. Limite do x tendendo ao infinito dá 1 de x, sobre x. Se eu fizer uma tabela aqui, quando x vale 1, a função vale 1. Quando x vale 10, a função vale 0,1. Quando x vale 100, 0,01. O que acontece quando o número aqui for 10 elevado a n e o n muito, muito grande? Os números de zeros depois da vírgula são extremamente grandes. Próximos de zero. Mas não são zero. Não são, não é zero, né? Ou seja, graficamente, tomando x igual a 1 aqui, o valor para f de x vai ser 1. Conforme eu vou aumentando x, o meu f de x cai, chegando próximo de zero, mas não zero. Ou seja, o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x é zero. Nesse caso, o eixo x
é assíntota horizontal. Assíntota horizontal. E por fim, para nós terminarmos essa sessão, também temos os limites infinitos no infinito. Professor, o que são os limites infinitos no infinito? Quando você tem alguma função que você toma um limite infinito, ou seja, limite de f de x, quando o x tende ao infinito, essa função pode ter resultado ou mais infinito ou menos infinito. Exemplo, pega lá a função f de x igual a x quadrado. O limite dessa função, quando ela tende a infinito, ela cresce de forma quadrática, tá? Olhando à direita da função, ela tende ao infinito. Professor, não entendi. Se você desenhar a função quadrática na parábola, essa aqui é f de x, igual a x quadrado, e aqui quando você vai no domínio de x, né, no domínio em x, para números suficientemente grandes, ou seja, vai para o infinito, essa função na f de x também vai para o infinito. Um exemplo, né, um contra-exemplo não, um exemplo oposto é você pegar, por exemplo, uma g de x igual a x quadrado, desculpa, x mais h quadrado. Ou seja, vou deslocar h para menos, né? X menos h quadrado. Vou deslocar essa função h unidades para cima. Menos x, desculpa. Menos x menos h quadrado. Dessa forma, quando a g de x for para mais infinito, essa função está indo para menos infinito. E aí você tem limites infinitos para g de x indo para menos infinito. Pessoal, por enquanto é só, tá? Por enquanto é só. Sobre limite é isso, então vocês estudem, eu vou passar exercício para vocês, e aí na próxima sessão, eu falo sobre derivadas. Ok? Abraço.